Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e cara, eu acho que vocês já devem ter percebido que na era digital as formas de divulgação de um trabalho são tantas e envolve tantos veículos que às vezes uma música pode nem ter feito barulho quando ela foi lançada, mas que se uma pessoa for ali, pega ela e colocar uma dancinha, tudo pode mudar a partir daí. Desde sempre as gravadoras estão em procura de formas de impulsionar os seus artistas e até os próprios artistas, né, quando não tem gravadora, estão aí procurando maneiras criativas de divulgar o seu trabalho. Há também aqueles casos onde tudo acontece de forma tão inesperada que nem o próprio intérprete consegue entender como tudo ganhou toda aquela proporção. Mas há também uma pessoa em específico que com um simples tweet consegue mudar a vida de alguém. E ela não fez isso apenas uma, duas, 3 ou 4 vezes, mas várias. Em 2014, Barbara Walters, sem ter a mínima noção do que essa frase se tornaria, abriu a sua reportagem no ABC News dizendo: Taylor Swift is the music industry. A reportagem em questão veio logo após o lançamento do álbum 1989 e era mais focado em todo o sucesso que a lourinha já havia conquistado até aquele momento. Taylor Swift is the music industry já se tornou quase um slogan entre os fãs. E sabe o que é mais engraçado? É que como se tudo que ela já atingiu com seu próprio trabalho já não fosse por si só o suficiente para se brincar com essa tagline, o impacto de Taylor Swift na indústria musical vai bem além das suas músicas, vai bem além dos novos artistas que já citaram ela como inspiração, chegando no ponto de que se ela escutar algo e aprova, pode ter certeza que a carreira dessa pessoa vai mudar. Talvez ela ainda seja muito jovem para pensar em algo assim, mas se Taylor Swift resolvesse gerenciar uma gravadora, não só essa seria uma gravadora que a gente acredita que seria bastante humanizada com seus contratados, como também seria uma que qualquer um que colocasse os pezinhos lá já ia estar com um enorme fendo pronto para apoiar ele. Como eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais demorar para fazer os vídeos que eu sugeri em outros e vocês pediam para realmente fazer, vamos hoje aqui com a listinha de artistas que irritaram ou ganharam visibilidade após a bênção de Miss Taylor Swift. Esse é um tema bem diferente, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo ele. Mas antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Taylor Swift é uma artista com enorme fanbase que vai estar sempre atenta a cada movimento, a cada novo trabalho. E os Swifties, como a gente sabe, né, são atentos aos mínimos detalhes. E como ela sempre mostrou que tem aí um gosto musical bem diverso, às vezes até quem já era grande no seu nicho acaba ganhando ali mais alguns fãs por causa dela. Por exemplo, Bon Iver e The National são aí bandas super consolidadas na cena indie, mas que depois de trabalhar com ela no folklore, tiveram aí um verdadeiro boom nas plataformas, tiveram um grande crescimento de ouvintes, como bem pontuou a Billboard na época. Vários artistas que ela convidou para suas turnês certamente foram apresentados para muita gente a partir daquele dia. Óbvio que eu não tô aqui falando de Selena Gomez, Avril Lavigne ou Ed Sheeran, mas casos como Tegan Sara e Hayley Kiyoko que não são assim tão mainstreams quanto ela. Mas, de qualquer forma, se estava ali na turnê é porque muita gente a conhecia. Aproveitando então para amarrar dois ganchos de uma vez só, quando Alessia Cara lançou seu primeiro single em abril de 2015, a música não foi um hit logo de início. Para um artista novato é bem difícil, né, você ter muita exposição, ter tanta exposição assim logo de cara. Mas muita gente passou a conhecer a Alessia quando, em julho do mesmo ano, Taylor divulgou ela para os seus mais de 60 milhões de seguidores que ela tinha na época. Hoje ela tem bem mais, né? Na ocasião, a Alessia tinha participado de um quadro da rádio BBC, onde, além de cantar Here, ela também fez um cover de Bad Blood, que por acaso acabou chegando até a Taylor, e a Taylor postou o link no seu Twitter, falando que a Alessia era incrível e que tinha amado a versão dela. Pelo Twitter também a Alessia mal soube como reagir, agradeceu ali da forma dela. E se a única coisa que ela precisava era de um pouco de visibilidade para que mais pessoas conhecessem aquele trabalho incrível que ela estava fazendo, a Taylor colaborou bastante para que mais pessoas conhecessem ela, e apenas algumas semanas depois desse tweet, ela estava Here, debutando em 95 no Hot 100 da Billboard, até escalar semana após semana para o top 5 da parada. Nos meses seguintes, Taylor e Alessia ficaram bem próximas e teve até um dia que a Taylor topou fazer uma entrevista com a Alessia, entrevistar a Alessia no caso, né, pra falar sobre música, inspirações, dar dicas a ela que estava começando ali naquele momento e tudo mais. E isso sem contar que em novembro de 2015, a Alessia foi uma das convidadas da 1989 Tour para uma audiência de 50 mil pessoas. Provavelmente a maior audiência que a Alessia já havia se apresentado até aquele momento. Em várias entrevistas, a Alessia agradeceu todo esse apoio que a Taylor deu a ela ali no comecinho,
Mas indo agora para o nosso próximo caso, essa daqui é uma música que eu tenho certeza que muita gente aí ainda lembra também. Baby, running down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be your left hand man. Acho que é assim a letra. Até meados de 2014, o cantor de indie folk Vince Joy era mais conhecido apenas no seu país de origem, a Austrália. Uma música que ele nem pretendia lançar como single, mas que começou a tocar bastante nas rádios de lá, foi de pouco a pouco se tornando um hit no país, até que depois, o boca a boca foi o responsável por transformar Riptide em um hit mundial, que já vendeu hoje mais de 6 milhões de cópias. Uma das responsáveis por esse boca a boca foi ela mesma, Taylor Swift, só que dessa vez não através de apenas um simples tweet, mas sim fazendo um cover dela em outubro de 2014, olha só que coincidência, no mesmo quadro que a Alessia cantou Bad Blood na BBC Radio 1. É verdade que ali, de pouquinho em pouquinho, a música já vinha ganhando bastante popularidade fora da Austrália, ali por conta própria, mas, apesar dessa não ser a única métrica a se levar em consideração, quando a gente olha que o vídeo oficial no canal do Vince Joy tem 7,9 milhões de views, enquanto o cover da Taylor tem 18 milhões, é bem fácil de deduzir que alguns desses milhões conheceram a música através da versão dela. Você foi um desses? A música foi lançada originalmente em 2013 e só em 2015, no primeiro semestre de 2015, que ela alcançou o seu pico na parada norte-americana, na posição de número 30. E não sei se foi como uma forma de agradecimento ou não, mas por essa mesma época o Vince Joy divulgou no canal dele um cover de I Know Places, faixa do 1989 da Lourinha. I know places we can hide. Agora alguém que a Taylor realmente pegou assim no colo e levou direto pro topo das paradas foi a cantora Rachel Platten, que, cara, uma semana antes da Taylor falar dela, ela era totalmente desconhecida do público. Na outra já estava em primeiro lugar no iTunes, desbancando a própria Taylor, que estava em número 1 na época com o remix de Bad Blood. E como foi que tudo isso aconteceu? Segundo a própria Rachel, a Taylor viu ela cantando no estacionamento de um dos shows dela, no estacionamento de um dos shows da Taylor, no caso, né? A Taylor ficou muito impressionada com o talento dela e com a letra da música que ela estava cantando, mandou umas mensagens depois, convidando para conhecer ela no outro dia, enquanto ela ainda ia estar na cidade, até que a Taylor postou esse encontro que elas tiveram, postou elas lá cantando Fight Song e indicando também para o pessoal ir lá, conhecer, dar um stream no trabalho dela, comprar a música, todo aquele rolê. E daí que o pessoal realmente foi. Do nada a música se tornou um hit, foi pro primeiro lugar no iTunes. Depois disso, a Rachel conseguiu um contrato com a gravadora, lançou o álbum, cantou em premiações. E claro, né? Foi uma das convidadas da Taylor para sua 1989 Tour, apenas 2 semanas depois que elas se conheceram. Só nos Estados Unidos a música já vendeu mais de 6 milhões de cópias. E assim, não é como se essas 6 milhões de pessoas tivessem visto toda a panfletagem que a Taylor fez dela na época. Quem acompanha essa tour deve lembrar que a Taylor provavelmente promoveu mais Fight Song do que Bad Blood Remix. Mas tipo, vocês conseguem enxergar que precisou primeiro uma galera conhecer, para passar para outras e assim por diante? Então, nesse caso, a primeira galera foram os Swifties. Um caso relativamente polêmico que a gente tem aqui, já que tem muito fã da Taylor que olha de olho torto só de ouvir falar o nome dele. O cantor Bazzi teve um dos maiores virais que essa internet viu em 2018, e tudo começou quando a Taylor deu ali uma forcinha pra ele. Assim que ela voltou pro Spotify, a Taylor tinha uma playlist chamada Songs Taylor Love, que era basicamente as músicas favoritas dela do momento, e em uma das atualizações ela foi lá e colocou o single Mine, do Bazzi, no topo da playlist, numa época em que quase ninguém ainda conhecia ela. Se você não tá lembrando da música pelo nome, 7 segundos são o suficiente. You so fucking precious when you smile. Pelo Twitter, o garoto agradeceu o apoio. A música tinha sido lançada de forma independente bem pouco tempo antes e ele nem sabia como a Taylor tinha conhecido ela. Foi aí um baita impulso, foi aí, na verdade, um grande impulso, né, que ela teve ali logo no comecinho. E assim, nesse caso, eu acho que os memes teve um peso bem maior para transformar a Mine em um hit. Mas é aquilo, né? Até pra virar um meme, a pessoa tinha que conhecer ela de algum lugar. Bom, alguns meses depois, quando ele já tinha até contrato com gravadora e um feat com a Camila Cabello agendado, o Bazzi participou de uma entrevista para o programa Zach Sang Show
E na hora que o entrevistador perguntou a ele se ele acreditava que estava salvando a música pop por, no álbum dele, trazer uma mistura de pop, R&B alternativo e música eletrônica, ele respondeu isso. Contexto, a Taylor tinha lançado o Reputation alguns meses antes, no final de 2017. Saying that you're saving pop music. Do you still believe that? Yeah, I think so for sure. I mean, people don't listen to pop albums, you know what I mean? Like, no matter the biggest pop star, you could sell stadiums out. Like, look at Taylor Swift. She's literally selling out stadiums, but people don't listen to her album. I haven't listened to the new album yet. No one has. I mean, not trying to throw some of it. Not trying to throw shade. I respect Taylor Swift so much. I really do. She is like the businesswoman of all businesswomen. She is selling out stadiums. That's every artist's end goal is to say, I'm gonna go. She's playing the biggest venues you could play. But I'm talking about like in culture, people are not listening to pop albums anymore. They're just not. Go look at the top 100 on Apple Music right now. You'll see like 10 out of 90 of the albums in there are pop. And I've like put Cosmic out and it hasn't left the top 20 since I put it out. Essa entrevista ainda tá no ar e para ver o que o pessoal achou é só ir lá no canal do Zach Sang. Nem precisa descer muito porque são logo os comentários do topo. Enfim, quem por sua vez foi um pouco mais gentil nas suas palavras, vamos dizer assim, após receber um apoio da Miss Americana, foi o cantor Borns, que, cara, literalmente esse daí ficou famoso do dia pra noite após um post da Taylor. Como ela já resetou o Instagram algumas vezes, eu não consegui achar o print da publicação que ela fez, mas era basicamente uma captura de tela com ela ouvindo a música Electric Love e na legenda ela disse: eu não sei pra vocês, mas isso daqui pra mim já soa como um clássico instantâneo. Se atualmente Electric Love tem mais de 600 milhões de plays no Spotify, já foi aí tema de diversas campanhas publicitárias e vez ou outra ainda vira trend no TikTok, tudo isso começou com um simples post no Instagram. Sobre o apoio que ele recebeu da Taylor, Borns disse em uma entrevista ao BuzzFeed: aquilo foi algo. Alguém com aquela magnitude. Os fãs dela são tão leais, ela tem tanto poder com apenas um clique. Isso definitivamente me deu um boost bacana e ajudou demais o meu EP. É engraçado que todo mundo que vai no YouTube ouvir a música sempre deixa um comentário dizendo: Taylor Swift que me trouxe aqui, ou Taylor Swift que me mandou pra cá. Com o hype que a música teve, a gravadora dele investiu ali em Electric Love, oficializou ela como single, mandou para as rádios e alguns meses depois até lançou um clipe também, algo que talvez nunca fosse acontecer. Indicada ao Grammy de Artista Revelação em 2019, Maggie Rogers é a definição de fanzoca de Taylor Swift e sempre que pode ela tá enaltecendo ela em entrevistas. O surto que ela teve no dia que o Folklore saiu foi muito fofo. E se só o fato dela apoiar a Taylor já atrai pra ela a simpatia de muitos fãs, quando a própria Taylor apoiar ela então, aí nem se fala, né? Em 2018, a Maggie fez um cover do primeiro single da carreira da Taylor, Tim McGraw. Olha aí, ó. Foi lá na era country e a capa que ela fez pra esse single foi maravilhosa, pra esse cover, no caso, né? Foi maravilhosa, já mostrando ali que manja dos memes também. E em uma entrevista ela ainda complementou. Cadê a colinha? Uma canção com o título Tim McGraw, uma das melhores músicas country de todos os tempos. Eu até fiquei na dúvida se eu tinha o direito de pegá-la e dar um outro toque. É muito difícil cantar essa letra e simplesmente não soar country, mas dei o meu jeitinho. No entanto, ela pertence a apenas uma pessoa, uma que pra mim é uma das maiores compositoras vivas. Bom, Taylor amou o toque de indie pop que ela deu para sua primeira música de trabalho, e lá na época, né, isso 3 anos atrás, a Maggie ainda nem tinha lançado o primeiro álbum dela, esse cover se tornou a música mais popular dela no Spotify. Assim como a Taylor também ama a Maggie. E se você ainda não conhece o trabalho dela, vai conferir aí logo depois daqui. Se você precisa de uma música, de uma indicação para saber assim por onde começar, eu indico aqui Dog Ears. Atualmente a gente tá vendo aí vários novos artistas que foram diretamente influenciados pelo trabalho da Taylor e principalmente, né, pela forma como ela conta verdadeiras histórias através das suas músicas. É uma construção narrativa bem específica e que você consegue ali ver vários traços no trabalho de outras pessoas e alguns até reconhecem isso sem nenhum problema. E uma dessas que reconhece, é a Girl in Red, que já deu até uma entrevista inteira para Vulture apenas para falar o quanto a Taylor é importante para ela, tanto como ídolo, quanto para sua construção artística. Atualmente ela possui mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e mesmo não sendo assim um nome tão conhecido ainda no mainstream, várias músicas dela também já passaram de 100 milhões de plays, e certamente, nem que seja assim uma pequena parcela desses números, vieram quando no começo desse ano ela lançou seu primeiro álbum, e no mesmo dia a Taylor indicou ela nos seus stories dizendo: estou com esse álbum inteiro no repeat. Ok, todo mundo? Parem tudo, apoiem, escutem e comprem esse álbum, pois está espetacular.
Parabéns, Growing Red. Não precisa nem falar o surto que ela teve depois desse story da Taylor, né? E sabe o que é mais engraçado? É que, diferente do que alguns possam imaginar, as músicas da Growing Red nem soam assim tão parecidas com as da Taylor. Eu acho que ela deve canalizar essa inspiração que ela tem, né? E juntar com algumas outras também. Tanto que as músicas dela nem soam como pop, nem é esse pop de rádio como alguns possam imaginar. No entanto, olha aí onde é que é o pulo do gato. Se você pega títulos de músicas dela e encontra algumas como We Fell in Love in October, cara, isso soa como verso de música de quem? Você tá entendendo? Mas e aí, será que não tá faltando ninguém nessa lista? Alguém que por acaso bombou demais ao longo de todo esse ano, é uma das maiores revelações desses últimos tempos e que logo no seu primeiro single já colocou todo mundo pra falar sobre ela, inclusive a Taylor. O caso da Olivia é um pouco peculiar porque, apesar de todo mundo saber o quanto ela é fã da Taylor, segundo a própria, o Red foi o primeiro álbum que ela comprou na vida dela, e de que algumas músicas do Sour serem diretamente inspiradas por canções da Lourinha, ainda assim, né, para uma música, no caso de Driver's License, que logo na primeira semana já estreou direto em primeiro lugar, é bem claro que vários elementos contribuíram para que o sucesso dela fosse imediato, não dá pra gente colocar como se fosse um único fator. Mas ainda assim, né, não dá pra negar que, de uma forma ou de outra, um desses fatores foi o apoio que a Taylor deu a Olivia ali logo no lançamento do primeiro single dela, falando que estava muito orgulhosa do bebê dela e tudo mais, vocês devem lembrar aí todo aquele chaveco que rolou entre as duas no começo do ano. Tanto que um dos momentos mais aguardados na última edição do Brit Awards era o encontro das duas, né? O encontro de Taylor e Olivia, elas finalmente vão ter uma foto juntas. Eu não quero divulgar muito sobre, porque é algo muito doce e especial. Mas ela fala muito sobre como é você que faz a sua própria sorte no mundo. E quando você faz coisas boas aos outros, coisas boas aparecem no seu caminho. Revelou Olivia sobre os conselhos que ela recebeu de Taylor, em uma carta que a Taylor escreveu à mão para ela, assim que o seu nome começou a borbulhar no mundo pop. Mas aí um tempinho já que a gente não vê mais uma interação delas. Mas vocês devem lembrar, né, que no começo do ano tinha até aquele meme. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, mãe e filha. Bom, você já conheceu algum artista por causa de Taylor Swift? Aqui a gente focou nos que aconteceram assim de forma mais direta, mas tem aí vários outros, como Conan Gray, The 1975, Haim, vários outros que já tinham aí as suas carreiras, mas que, de alguma forma, você talvez possa ter conhecido através dela. Será que a Lourinha seria uma boa CEO de gravadora? O que vocês acham? Falem aí nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. E vai ter vídeo das regravações chegando aí logo em breve.